Outro destaque: governo federal vai enviar ainda hoje a PEC do corte de gastos para o Congresso Nacional. Esse texto, que altera o arcabouço fiscal e permite corte de gastos e despesas obrigatórias, foi previamente debatido entre a equipe econômica e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Ambos garantiram a votação das PECs nas próximas semanas, antes mesmo da análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da LOA, a Lei Orçamentária Anual. Chamar o Nelson Kobayashi. Koba, expectativas para os debates acerca da PEC do corte de gastos, certamente muitos ajustes, concordâncias em alguns aspectos e várias discordâncias em outros, né? Perspectivas. Olha, Caniato, é um assunto que mexe com a vida de todos os brasileiros, essa questão econômica. A gente teve o ano todo para a elaboração, confecção de um texto que seja viável, que seja discutido. Nós estamos agora, começando o mês de dezembro, as pessoas já estão pensando no recesso, nas férias, principalmente os senhores parlamentares, e agora vai o texto, com o compromisso dos presidentes das casas, da Câmara e do Senado, de votar nas próximas semanas. Ou seja, como é que se acredita que esse texto vai ser bem discutido com a sociedade? É contraproducente, é inclusive um desrespeito ao Congresso Nacional, é um desrespeito à discussão que um tema tão relevante para a sociedade deveria ter. Isso deveria ter sido enviado há muito tempo. A gente ficou numa novela sem fim do governo fazendo reunião em cima de reunião para se chegar a uma conclusão, e aí eu só tenho duas hipóteses para isso: ou havia muitas ideias sobre o que se fazer, ou não se havia ideia nenhuma, e por isso é que isso demorou tanto para ser enviado tão somente em dezembro. E mais do que isso, enviado em dezembro, quando as pessoas já não estão tão atentas assim aos assuntos da política e aquilo que de fato interessa. Então isso vai ser votado de acordo com o acordo combinado dos presidentes das casas com os líderes e sem a melhor discussão que isso merecia, Caniato. Um ponto importante: você tem que subtrair aí festas de fim de ano, né? Todas as Natal, Réveillon, enfim, claro. É preciso analisar isso. Dezembro é um mês muito curto. É isso, Nelson Kobayashi participando com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Ele vai sair do estúdio, vai para o Jornal Jovem Pan. Na sequência, vocês vão contar com as análises do Nelson Kobayashi. Valeu, Koba. Caniato, Beraldo, Dávila, sempre um prazer participar aqui com vocês dos Pingos nos Is. Muito obrigado pela recepção, muito obrigado também a toda a audiência aqui. Importante, estava com saudade dos Pingos nos Is e quando precisar, estou à disposição. Legal, você é sempre bem-vindo aqui. Valeu demais. Você, Dávila, Congresso vai analisar a PEC do corte de gastos, pouco tempo, né? O que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar, Caniato, é goela abaixo do Congresso que o presidente da Câmara e do Senado vão fazer para aprovar essa PEC desastrosa, que deveria ter sido, sabe o quê? É arquivada essa PEC, não deveria nem mandá-la em votação, porque tem um desgaste gigantesco para votar uma PEC que não vai resolver a questão fiscal. Aliás, o que o Congresso deveria fazer é abraçar a PEC que eu chamo aqui da PEC da salvação, que é a PEC desenhada pelo deputado Pedro Paulo, pelo deputado Júlio Lopes e pelo deputado Kim Kataguiri. Essa PEC que resolve a questão fiscal do Brasil. Então, sugestão: vá passar o Natal, não votem nada e na volta pegue a PEC da salvação e aprovem, porque essa PEC resolve as questões estruturais. Acaba com a vinculação do salário mínimo, das aposentadorias e benefícios, e extingue a indexação da saúde e educação, acaba com super salários e limita o poder das emendas parlamentares. Esta, sim, é a PEC que o Congresso deveria estar votando, e não meter goela abaixo dos senadores e deputados a PEC do governo, que não resolve problema algum, só tem desgaste político e vai se aprovar algo, como bem disse o Kobayashi, que mexe com o bolso do brasileiro sem a devida discussão. Você, Cristiano Beraldo, embora exista essa proposta alternativa e muito elogiada, inclusive, por alguns parlamentares, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco garantiram a votação dessa PEC que foi enviada pelo governo nas próximas semanas. Agora, mesmo antes da análise de duas que são fundamentais, né? Duas propostas fundamentais: Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, Beraldo. Pois é, Caniato, é interessante que nós não estamos diante de uma proposta feita por neófitos, pessoas sem experiência. Todos ali conhecem de trás para frente o funcionamento do Congresso, como é que deve ser
a tramitação de uma proposta dessa. E aquilo que a gente falou mais cedo, uma proposta que foi feita, teve uma repercussão extremamente negativa, e aí já no dia seguinte começa a dizer, não, ora, veja bem, vamos ajustar aquilo, assim. Eles não nasceram ontem, eles não estão nesse jogo da política e com a responsabilidade de administrar o Brasil ontem, não. Isso eles já estão no quarto, quinto mandato. Então, é preciso a gente olhar as coisas como elas efetivamente são. E aí mandam para o Congresso essa proposta que, no fundo, na minha opinião, corroborando o que disse o Dávila, é simplesmente para fazer um gesto, porque a PEC que efetivamente tem condição de fazer uma transformação positiva na questão do gasto público é justamente aquela que foi apresentada pelo Kim Kataguiri, o Júlio Lopes e o deputado Pedro Paulo. Então, não se pode gastar capital político, como estão fazendo agora, para aprovar algo que não terá um efeito prático, que não trará para o Brasil um resultado efetivo que possa produzir equilíbrio nas contas públicas para que o Brasil faça o mínimo. Veja, não é que essa é uma proposta revolucionária. Não. A gente está vendo um esforço gigantesco que é necessário para o Brasil fazer o mínimo, que é responsabilidade tanto de quem está no poder executivo como quem está no poder legislativo, de entender que tem que colocar energia naquilo que efetivamente tem condição de trazer algum bem, algum benefício para o Brasil. Então, Caniato, infelizmente a gente vê uma energia muito grande discutindo algo como essa proposta que, sinceramente, não vai mudar absolutamente nada. Agora, faço um parênteses para encerrar. Abre uma grande oportunidade para se negociar com o governo. Quer que a gente aprove? Então, cadê a minha emenda? Cadê o dinheiro para fazer a minha pracinha lá no meu bairro? Para fazer aqui o asfalto na rua que eu prometi para os meus eleitores? E assim a gente vai vivendo essa troca de favor, essas pequenas esmolas de um país sem projeto, um país sem solução. É isso que a gente está vendo agora. Já que o Beraldo mencionou emendas, Flávio Dino, inclusive, liberou os pagamentos suspensos desde agosto e disse que vai ficar de olho, monitorando esse assunto, viu, Dávila? Mas, Dávila, a gente tem alguns segundos, só para a gente arrematar esse assunto, você fala dessa proposta alternativa. Muitos, inclusive, destacam e enaltecem que essa sim faria algum tipo de diferença. Mas você vê chance política disso avançar? Ou esses parlamentares podem negociar no bojo das discussões da PEC do corte do governo federal para incluir alguns temas na PEC do governo federal? Você vê pouca chance disso avançar, hein, Dávila? 40 segundos, por favor. Caniato, esse é o teste de nacionalismo patriótico do Congresso Nacional. Se o Congresso aprovar essa PEC, é que o Congresso está comprometido a fazer o ajuste fiscal que o governo não fez. Se o Congresso não aprovar, significa que ele quer mesmo ver o governo afundar para se beneficiar nas eleições de 26. Vamos ver que atitude o Congresso tomará.